O Salmo 91, né? Muita gente conhece esse salmo e usam ele até como um amuleto contra Satanás, né? E deixa a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91. Até parece que Satanás não conhece a palavra e não conhece o Salmo 91, que ele usou exatamente o versículo 12 para Jesus lá na tentação no deserto. Então, gente, a palavra de Deus tem que ser guardada no nosso coração. Nós temos fé, obedecer, porque o diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele sabe como é que o cristão tem que ser cristão, por isso que ele é acusador, entendeu? Ele sabe muito bem o que é pecado, o que é errado, o que o crente pode fazer e não pode. Por isso que ele tenta as pessoas nas suas fraquezas. Aí o que acontece? Não deixe sua Bíblia aberta no Salmo 91, achando que o Satanás não vai entrar na sua casa e não vai fazer nada por causa disso. Dobre o seu joelho, ore, leia o Salmo 91 e declare para Deus, os salmos. O Salmo 91 são profecias para Jesus Cristo, está escrito sobre Jesus, para você que não sabe, entendeu? Por isso que Satanás usou exatamente o Salmo 91 para ele. O diabo usa a palavra de Deus para o que lhe convém. Satanás enganou Eva lá no Éden, lá no paraíso, enganou Eva, né? Através dos olhos, dos ouvidos e do paladar, né? Dos sentidos. E o diabo hoje também, ele joga setas na nossa mente. Se cair no nosso coração, igual caiu no coração de Caim, as setas diabólicas, ele praticou o que ele, recebeu do cão lá. Ficou odiando o irmão e matou o irmão. Matou seu irmão Abel, inocente. Mesmo Deus tendo avisado a Caim, para ele se arrepender, para ele, com outras palavras, não praticar. Então, é essa coisa. O diabo conhece a palavra de Deus muito bem, melhor que eu, melhor que você. O diabo sabe quem é Deus melhor que eu, melhor que você, porque o diabo já viu Deus, já morou lá no céu, sabe como é, né? Os mistérios espirituais. Ele sabe quem é Deus melhor do que nós. Por isso que ele invejou Deus, se orgulhou e queria ser igual a Deus. Tem gente que diz, o diabo queria ser melhor que Deus. Não. O diabo quis ser igual a Deus. Isso é impossível, isso não agrada a Deus, isso é o maior pecado, querer ser igual a Deus. Ele foi expulso. E com o engano dele, né, ele arrastou a terça parte. Mas veja que a terça parte não é a metade. Mas que isso ficaram com Deus, foram fiéis a Deus. E sempre temos que escolher qual a voz que nós vamos ouvir, se é a voz de Deus ou a voz do inimigo, né? É isso que temos que saber, discernir a voz de Deus da voz do diabo e obedecer a voz de Deus e não a voz do inimigo, como muitos já fizeram, caíram nas tentações e se deram muito mal. E eu e você estamos sujeitos a se dar muito mal. Graças a Deus, que Deus é misericordioso, nos perdoa, nos abençoa, levanta os que estão caídos. Porque as misericórdias de Deus são de manhã a manhã, são eternas. Amém? Graças a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor, agradeço a Ele pela sua bondade, sua misericórdia. E como está escrito no Salmo 91, no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Mas não pense que se você deixar o Salmo 91, ou você ler esse Salmo para Satanás, que ele vai correr de medo. Se a sua vida tiver em santidade, você tiver unção, autoridade, está revestido do poder de Deus, ele vai correr. Mas se você não tiver, não pense. Não pense, porque ele mesmo usou a palavra para o engano, para a mentira, como muitos estão fazendo por aí. Então, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Tenham um ótimo dia.
abençoado por Deus. Que o Senhor livre de todo mal, porque Jesus disse, basta cada dia seu mal. Que o Senhor nos livre do mal de cada dia, amém?